Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero dividir com vocês algo que eu descobri nas últimas horas que tem a ver com o contrato do Thiago Neves. Como é que esse contrato foi feito? E inclusive quero saber se vocês concordam comigo de dar os parabéns para o diretor executivo do Grêmio, o Klaus Câmara, que foi quem fez todo esse molde de contrato. Vamos lá então. Porque eu até separei aqui duas datas, tá? No dia 20 de janeiro de 2020, 5 dias antes do anúncio do Thiago Neves como contratado do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista em que ele disse o seguinte: o Thiago está vindo de uma maneira diferente do que a negociação anterior. Por que negociação anterior? Porque lá no final de 2018, vocês vão lembrar que se falou muito da possibilidade de uma troca do Luan com o Thiago Neves. Na época o Thiago Neves estava em alta ainda lá no Cruzeiro, isso não aconteceu. Por isso a negociação anterior citada pelo presidente Romildo. Frase do presidente Romildo: o Thiago virá com uma cláusula de produtividade, contrato de 1 ano, possibilidade de renovação mediante situação específica. E eu guardei essas duas palavrinhas, situação específica. O que seria essa situação específica para que garantisse uma cláusula no contrato do Thiago Neves? E é uma cláusula que concede renovação automática do contrato do Thiago Neves. Então, se você está assim como eu, pensando que o Thiago Neves vai sair do Grêmio, esqueça, porque ele vai ter renovação contratual automática de mais 1 ano. Sabe por quê? É isso que eu vou falar agora aqui com vocês. Antes, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, dá o like aí no vídeo, te inscreve no canal e espalha nos grupos de WhatsApp para receber sempre as notificações. Vamos lá. Então, dia 20 de janeiro de 2020, o presidente Romildo já falava abertamente sobre a contratação do Thiago Neves para o Grêmio. E no dia 27 de janeiro de 2020, o Thiago Neves foi finalmente apresentado pelo Grêmio. Como é que iniciou essa negociação? Primeiro que o Renato é amigo pessoal, o próprio Thiago Neves disse isso, eles são vizinhos, né, num condomínio lá no Rio de Janeiro. E o Thiago Neves, então, veio a pedido do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. O Renato, o que fez? Passou o nome do Thiago Neves para o diretor executivo de futebol, Klaus Câmara, a quem eu tenho, de certa forma, criticado nos últimos dias, porque eu criticava muito o vice de futebol, Paulo Luz, mas eu comecei a tentar e conseguir entender a engrenagem do Grêmio. Então, quem está fazendo as contratações desses jogadores, e claro, com a autorização do Renato, com a autorização do presidente, mas quem está buscando essas contratações é o Klaus Câmara. Então, o Robinho foi o Klaus Câmara, o Everton, a troca pelo Luciano foi o Klaus Câmara. E lá atrás, quando contratou, e méritos, o Diego Souza, por exemplo, está entregando tudo aquilo que se imaginava dele. Mas eu quero voltar para o Thiago Neves. Bom, aí eu pensei o seguinte, o que é essa situação específica que pode garantir uma renovação de mais 1 ano com o Thiago Neves? Porque o Thiago Neves, quando ele chegou em 27 de janeiro de 2020, ele falou muito em comprometimento. Vocês lembram que ele foi apresentado, inclusive com os filhos no colo, na bancada, deixando muito claro que ele é um cara que vinha para ter comprometimento com a camisa do Grêmio. Algo, por exemplo, que ele não teve no ano passado com o Cruzeiro. E claro que a direção do Grêmio teve esse cuidado. Quando começou a negociar com o Thiago Neves, depois que o Renato chegou e passou para o Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol, o Renato passou, tem que ser o Thiago Neves, o meia de qualidade que vai preencher todo aquele espaço que se tinha com o Luan. E vale lembrar que em setembro do ano passado tinha se machucado o Jean-Pierre, aquela lesão muscular que não curava nunca, teve até em função depois disso o departamento médico do Grêmio foi totalmente alterado, trocado, e o Thiago Neves chegou para justamente ocupar essa vaga do então lesionado o Jean-Pierre. Mas o Thiago Neves chegou e disse o seguinte: eu quero 2 anos de contrato. E aí voltou para a cúpula do Grêmio para que se discutisse isso. O Thiago Neves está querendo 2 anos. E aí, Renato? O Renato, não, conversem com ele, mas esse é o jogador que eu quero. E o Klaus Câmara, diretor executivo, tem que buscar uma maneira agora de contratar esse jogador. O Renato quer, mas ele quer 2 anos. E o Grêmio tinha que ter um cuidado. Como é que vai contratar um jogador por 2 anos que vinha nos últimos meses sem comprometimento com o clube dele, que era o Cruzeiro, que depois ele rescindiu o contrato, em determinado momento frequentou mais o departamento médico do que propriamente os campos de treino. Então o Grêmio tinha que ter essa preocupação. Só que eu fiquei com isso na cabeça. O que é essa situação específica? Porque cláusula de produtividade tem várias formas. Você pode colocar lá um bônus toda vez que esse jogador atingir um número mínimo de partidas. E geralmente a renovação automática do contrato de um jogador com cláusulas de produtividade, ela se estabelece a partir de um número X de partidas que esse jogador entrar em campo, seja com o titular começando o jogo ou entrando no segundo tempo. Ele entrou X partidas, renova automaticamente, mas não no caso do Thiago Neves. Por isso que eu penso que sim, é uma bomba sobre o contrato do Thiago Neves. Essa situação específica eu descobri que é o seguinte: é um número X, um número mínimo de partidas que o Thiago Neves seja relacionado para a partida. Ele não precisa nem entrar.
E eu confesso a vocês que eu estou tentando descobrir a quantidade desses jogos que ele precisa ser relacionado. Eu não consegui descobrir se são 10 jogos, são 20 jogos, são 30 jogos, não sei. Sinceramente não sei. Mas é um número X de partidas, um número mínimo de partidas que ele precisa ser relacionado, basta ser relacionado. Ele não precisa nem ser escalado pelo Renato. Se ele não entrar no segundo tempo, mas ele estiver relacionado no banco de reservas, automaticamente estará renovado por mais um ano o contrato do Thiago Neves. Ou seja, eu não vou reclamar mais do Thiago Neves, porque ele vai renovar por mais um ano, a menos que o Grêmio chegue lá e rescinda esse contrato. Não vai fazer, tem uma cláusula lá contratual que protege o Thiago Neves. E a renovação dele automaticamente com um reajuste salarial. Eu não tenho nada que ver com quanto ganha um jogador de futebol. Eu tenho uma tese que é a seguinte: se o jogador ganhar um salário mínimo, se ele ganhar lá R$1.000 e ele não jogar nunca, ele passa a ser caro para aquele clube. Se o jogador ganha R$1 milhão, mas ele entra, ele faz gol, ele dá assistência, ele dá título, ele se paga. Você só discute salário de jogador na imprensa quando esse determinado jogador não está atuando ou não está entregando aquele resultado que se esperava dele. Caso contrário, se ele está jogando, ninguém quer saber quanto é que ganha o Diego Souza, porque ele entra em campo e joga. Ninguém quer saber quanto ganha o Pedro Jeromel, porque ele entra em campo, joga e não dá problema pro Grêmio. Por que a gente busca esses detalhes? E confesso, eu fiquei com isso na cabeça, essas duas palavras. Possibilidade de renovação mediante situação específica. E eu descobri, queria dividir isso com vocês. A situação específica que garante renovação por mais um ano do Thiago Neves com o Grêmio é uma quantidade mínima de partidas em que ele seja relacionado. Ele não precisa nem entrar, basta que ele fique relacionado no banco de reservas. Foi uma proteção que o Grêmio fez? Sim, né? Porque ele vivia no departamento médico do Cruzeiro. Mas espera aí, se o Grêmio queria dar um ano de contrato para o Thiago Neves, que fosse esse ano. Se não tinha condição, seu Klaus Câmara, que ele não ficasse. Pois o Grêmio conseguiu mudar um pouco isso, eu não sei se favorece tanto assim. Repito, a situação específica citada pelo presidente Romildo lá em janeiro, 5 dias antes da contratação do Thiago Neves, essa situação específica é justamente essa que eu estou falando para vocês. O Thiago Neves tem que atingir um número mínimo de partidas sendo relacionado. Se ele ficar no banco de reservas e ele não entrar no jogo, isso já vai contar como uma partida relacionada e automaticamente ele terá uma renovação automática, com o perdão da redundância, de contrato com o Grêmio por mais um ano. Chega de reclamar do Thiago Neves, ele vai ficar mais um ano no Grêmio. Você aí, como eu, acreditando que podia chegar no final do ano e ele não ter renovação de contrato, esqueçam, vai renovar automaticamente. Tá bom? Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha aí para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. Klaus Câmara, e agora a situação específica vai ser atingida pelo Thiago Neves. Mas eu tenho certeza que o Klaus Câmara está atrás aí de um outro 10 que esse sim possa chegar e entregar tudo aquilo que o torcedor imagina que o Grêmio mereça e que nesse momento o Thiago Neves não está entregando. Abraço a todo mundo, até daqui a pouco.